compartilhar com vocês uma palavra de fé, de ânimo. Sobretudo, querido, Deus está nesse lugar, amém? Deus está nesse lugar. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagres. Se Deus está nesse lugar, hoje é dia de milagres aqui nesse lugar. Se Deus está nesse lugar, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está aqui hoje para operar maravilhas. Ele está aqui hoje para curar. Ele está aqui hoje para trazer paz para o seu coração. Ele está aqui hoje para trazer alegria para o seu coração. Ele está aqui hoje para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, amém, querido? Nós precisamos crer. Nós somos chamados de crentes, né? As pessoas nos chamam de crentes. E a Bíblia diz que nós devemos guardar firme a confissão da nossa fé, aquilo que a gente crê. Então nós somos os crentes, aqueles que creem, amém? Aqueles que creem que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade absoluta, é verdade. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele continua fazendo obras maravilhosas. Ele continua curando, libertando, restaurando. Ele é a fortaleza da nossa vida, amém, querido? Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. O Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, amém? Arma nenhuma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a herança dos servos do Senhor, é o direito que procede do Senhor. Ele conservará em perfeita paz aquele cuja mente está nele e confia nele. Confia no Senhor de todo o teu coração, olha, de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento, nos teus raciocínios humanos, nos pensamentos da mente natural. Confia no Senhor de todo o teu coração. Sabe o que Ele vai fazer? E Ele endireitará as tuas veredas, Ele endireitará os teus caminhos, Ele te levará para um caminho de vitória, amém, querido? Jesus fez uma obra maravilhosa nessa terra. Infelizmente, muitos de nós, muitos crentes, não compreenderam ainda a obra redentora de Cristo, a obra libertadora de Cristo. Muitos não compreenderam o ministério da nova aliança, a excelência do ministério da nova aliança. Muitas pessoas vivem o tempo todo confundindo o antigo com o novo. Os judeus até hoje confundem o antigo com o novo. Eles vivem no antigo, mas Jesus mudou toda a história. Jesus mudou a história. É por isso que o tempo começa a contar de Jesus para cá. De Jesus para cá começou um novo tempo, uma nova história para a humanidade. Quando Deus criou Adão, começou um tempo da história, e Adão entregou o governo desse mundo para Satanás, mas Jesus restaurou, Ele resgatou o governo desse mundo para nós. Ele colocou todas as coisas debaixo da autoridade da igreja do Senhor, amém? Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes. Olha lá, querido, você crê que isso é verdade? Lucas 10:19 diz: eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Que palavras poderosas, que notícia maravilhosa. Deus nos deu autoridade. Nós não estamos aqui perdidos nessa terra como vermes miseráveis, se arrastando, não. Ele nos deu autoridade, Ele nos colocou numa posição de autoridade.
Ele diz que nós estamos agora assentados com Cristo no céu, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se nomeia, não só agora, mas também no século vindouro. E Ele colocou todas as coisas, e para subjugar todas as coisas Ele colocou debaixo dos pés da igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude que enche todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas isso só vai funcionar na nossa vida, só vai ter eficácia se nós crermos, porque o justo viverá pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Amém, queridos? Não tem telão aí para colocar a Bíblia? Tá bom. Então quero que você leia comigo o capítulo 3 de 2 Coríntios. Amém, querido? Olha, o meu coração transborda de palavras. Transborda de palavras. Querido, você não sabe o poder que é você confessar a palavra de Deus, você declarar a palavra de Deus, você dizer o que Deus diz, você concordar com Deus. O salmista diz: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Não precisa não, está tranquilo, eu vou ler, mas colocar aí tranquilo. O salmista diz: achei as tuas promessas, e para mim me alegrei como quem acha um grande despojo. Querido, peça para Deus, ore, que essa seja a sua oração: Senhor, revela a tua palavra no meu espírito. Não adianta conhecer a palavra só de letra, só de Bíblia. Diga: Senhor, revela a tua palavra no meu espírito. Porque a fé, ela é no espírito e ela é na boca. A Bíblia chama, muitas vezes a Bíblia chama o espírito, que é o homem interior, que é o nosso ser interior, o nosso homem interior, a nossa essência interior, ele chama de coração. Mas esse coração significa justamente isso, o espírito do homem. Quando ele fala coração, ele não está falando da bomba de sangue, não. Ele está falando do homem interior. E a Bíblia diz que a fé tem que estar no coração, no homem interior. Ore assim: Senhor, revela a tua palavra no meu coração. Senhor, revela o teu amor no meu coração, no meu homem interior. Foi por isso que Paulo orou. Ele orou por toda a igreja e disse: oro para que o teu amor, que excede todo entendimento, seja revelado no meu coração. Quando você entende o amor de Deus no coração, no espírito, tua vida nunca mais será a mesma, a nossa vida nunca mais é a mesma. Só que essa revelação tem que estar no espírito. Amém? E 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler todinho, e a gente vai falando de algumas coisas. Ele está falando de quê? Se alguém puder me trazer uma água que eu agradeço. Ele está falando de quê? Da excelência do ministério da nova aliança. Querido, tem gente aí que fica imitando o judeu, fazendo festas judaicas, rituais judaicos, cerimônias judaicas, como se ainda vivessem na religião. Nós não vivemos mais na religião, nós vivemos no Espírito. Amém, querida? O próprio Espírito de Deus habita em nós agora. Não precisamos de rituais, de festas. Aquilo era só sombra do que haveria de vir. Foi. Era só sombra. Nós vivemos agora o ministério do Espírito. Aquilo ali é tudo religião, querido. Me perdoe, tá? Os judeus,
Os judeus são tão religiosos como a maioria dos de Roma. Religiões. Vida no Espírito é outra coisa. Amém? E ele está falando aqui a excelência da nova aliança. E quem fala isso é Paulo. Paulo diz justamente isso, que os judeus continuam vivendo sobre a velha aliança, porque os sentidos deles estão embotados. Deixa eu ler para você, ó. Ele está falando do ministério da nova aliança, do ministério que é baseado no sacrifício de Jesus. Tem cristão com inveja de judeu, imitando as práticas judaicas. Irmão, o ministério da nova aliança é muito mais excelente. Olha o que está escrito. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta. Ele está escrevendo para os coríntios. Os coríntios estavam numa briga, lá num debate. Um gostava mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo, outros gostavam mais de Pedro. Uns diziam que Paulo pregava melhor, outros diziam que Pedro pregava melhor, outros diziam que fulano tinha mais poder, ou que outros tinham menos poder. Estavam numa briga. O apóstolo Paulo escreveu para eles, para pacificar a igreja. E ele diz: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha lá, a mensagem de Deus agora, a vontade de Deus, o desejo de Deus está escrito no nosso coração. Quem tem o Espírito de Deus sabe qual é a vontade de Deus. Não depende mais de ler isso ou de ler aquilo. Ele disse, profetizando a respeito da nova aliança, lá em Ezequiel, ele diz assim, ó: naquele dia, eu escreverei as minhas leis nos seus corações. Quem tem o Espírito Santo tem a lei de Deus no coração, tem as coisas de Deus no coração. E ele diz mais: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. O que é admirável na vida no Espírito, sabia? Quem tem o Espírito sabe sempre que todo o mérito não é dele, é do Espírito, é de Deus. É Deus que muda a nossa vida. Não adianta você ficar assim: ai, eu quero mudar, eu vou mudar, agora eu vou. Não. Entre em comunhão com Deus, fique na presença de Deus, e Ele vai mudar você. Você não consegue se mudar, mas o Espírito de Deus muda você. O apóstolo Paulo, ele faz um elogio para ele mesmo, e de repente ele diz, ó: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Está entendendo, meu amado? Quem anda no Espírito é transformado pelo Espírito de Deus, é mudado pela glória de Deus. Ele deseja as coisas de Deus. Eu não vivo no pecado porque, ai, eu não quero pecar, porque eu não posso pecar. Eu não vivo no pecado porque eu não desejo mais o pecado, porque Deus me deu uma nova natureza. 1 João 5,8 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente divina está nele. E todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Que mensagem maravilhosa. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Você é nascido de Deus, então Deus o guarda, o maligno não te toca. Você não vive no pecado. Existe uma hoje, não, o pecado, falta de entendimento da obra redentora de Cristo na cruz.
Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque ele já tem uma semente divina dentro dele. Amém? E quando Paulo faz um elogio para ele, ele logo volta atrás e diz: não que isso parta de mim mesmo, mas tudo que eu tenho vem de Deus, vem do Espírito de Deus, o qual nos capacitou, olha, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que a letra mata? Se o cara estudar a Bíblia sem o Espírito Santo, ele vai ficar mais perdido ainda, ele não vai entender. A Bíblia é um livro que só pode ser interpretado pelo Espírito de Deus. Antes de ter o Espírito de Deus, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e eu tinha cada teorias malucas a respeito da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que só pode ser interpretado pelo Espírito. Se você for ler a Bíblia só na letra, você está morto. Você está morto, porque a letra mata, mas o Espírito, ele dá vida à letra, ele dá vida à palavra. O Espírito dá vida à palavra. O Espírito dá vida à palavra, que quando o Espírito ministra o teu coração, você lê assim, ó: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quando isso é no Espírito, pronto, você recebe paz, você entra no descanso. Mas se você só está na letra, você lê o Senhor é meu pastor, você lê o Salmo 23 10 vezes, e você continua atribulado, porque está só na letra. E você morre mais ainda, você vai dizer: isso não funciona na minha vida, isso não funciona na minha vida. E aí o desespero vem, e você, em vez de viver, você morre. Porque alguém já disse, o apóstolo Paulo em algum lugar, que a letra, a lei foi escrita, a lei, as leis, a Torá, lei dos mandamentos, foi escrita para todos nós reconhecermos uma coisa: sem o Espírito de Deus nós não conseguimos viver essa lei, e a gente morre. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, o ministério da antiga aliança era o ministério da morte, você pode ver isso. O Gênesis, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o ministério da morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Não é assim que a lei diz? É o ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, né? Ele não está dizendo aí, o escritor, o Paulo não está dizendo, que o ministério de Moisés, baseado nas... O que foi gravado nas pedras? Foi os 10 mandamentos, querido. Toma água, vem cá, garganta dele. O que foi gravado nas pedras? Foi os 10 mandamentos. E o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Pode continuar. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o nosso? Ele está dizendo que o nosso ministério é superior ao ministério de Moisés, o ministério do Espírito. Pode seguir. Porque se o ministério da condenação, esse era o ministério da antiga aliança, o ministério da condenação: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Dizem que são 613 mandamentos, e se errasse num, morria em todos. Se errasse num, falhava em todos, né? Por isso ele é o ministério da condenação. Tem gente que continua no ministério da condenação. Não lhe resplandeceu ainda a glória do Evangelho de Cristo, a obra redentora de Cristo. É muito tremendo esse texto. Mais um pouquinho aí para a gente.
Pois nesse particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, está entendendo? A glória do ministério de Moisés, não se compara com a glória do ministério de Cristo, com a glória do ministério do Espírito, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério de Moisés acabou, a antiga aliança acabou, agora o ministério de Cristo, o ministério do Espírito é eterno, é permanente, ele não muda. Tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Deixa eu dizer uma coisa, quando Moisés falava com Deus, quando ele foi no Monte Sinai, o corpo, quando ele voltou, as pessoas viram o rosto dele brilhava, o rosto dele brilhava, porque ele esteve ali na presença da glória de Deus, e ele colocava um véu, e ele colocou um véu, e depois que ele colocou um véu, ele não tirou mais, só que a glória de ele estar na presença de Deus ia desvanecendo, ia passando, ia acabando, o rosto dele ia ficando normal, só que ele não tirou mais o véu. Então o povo pensava que ele sempre estava com a glória, mas era só para manter ali. Então Moisés mantinha o véu, e o povo pensava assim, o rosto de Moisés está brilhando. Então Moisés mantinha um véu, continua aí, mas a mente deles se endureceu. Volta lá, Moisés, daquilo que estava desaparecendo, volta lá, por favor. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Está entendendo? Ele colocava um véu, e as pessoas não viam que a glória estava desaparecendo, porque com o tempo o rosto dele ia ficando normal. Então o povo pensava que ele sempre estava cheio da glória de Deus, mas ele não estava, porque com o tempo a glória ia se desvanecendo. Então ele fazia isso, mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. O véu, eles continuam com um véu, continuam pensando como se Cristo não tivesse vindo, como se Cristo não tivesse feito uma obra redentora, está entendendo? Eles não reconhecem o que Cristo fez. E tem muito cristão que é assim, continua vivendo no Antigo Testamento. Tem gente que só prega o Antigo Testamento, só fala de Elias, só fala de Eliseu, só fala de isso, só fala daquilo, só fala de Sodoma, só fala de Gomorra, só fala do Gênesis, vive preso na antiga aliança, o véu ainda não foi removido. Isaías 58 diz, 58 verso 55, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu lhe pergunto, isso é uma verdade hoje? Não é. Os nossos pecados em Cristo foram removidos, eles não fazem mais separação entre nós e o nosso Deus, não fazem. Deus removeu os nossos pecados, e Ele nos deu uma nova natureza, para a gente não viver pecando. Esse é outro engano de hoje, pensa que a graça é só o perdão. Não, graça é a capacitação para ser filho de Deus, para viver em santidade, para fazer a vontade de Deus. E aí olha lá, sobre a leitura da antiga, não foi tirado, pois em Cristo ele é removido. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, está entendendo? Muita gente vive na antiga aliança, muita gente imagina o Deus de Israel como o Deus da antiga aliança, como Deus antes da obra reconciliadora de Cristo. Você ouviu dizer que Cristo reconciliou Deus com o mundo?
ouviu dizer que Cristo nos deu o ministério da reconciliação? Você ouviu dizer que Deus já não imputa mais, não fica imputando pecados aos homens? Deus mudou. Deus mudou não. A obra de Cristo mudou o relacionamento de Deus com o homem. Cristo restaurou a comunhão do homem com Deus, como no Éden. Cristo restaurou a autoridade do homem na terra. O véu foi removido. Eles continuam lendo a antiga aliança como se Cristo não tivesse vindo e morrido na cruz e feito a obra redentora. Muitos cristãos ainda vivem no Antigo Testamento. E o apóstolo diz: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Você sabe qual é o véu? Lembra que o véu foi partido no meio. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O véu foi retirado. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao lugar santíssimo, à presença de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós temos autoridade nessa terra, irmãos. Jesus disse: curai enfermos, expulsai demônios. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você diz: mas isso foi Jesus. Mas Jesus nos deu esse ministério. Ele disse para o discípulo: ide, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos, de graça recebeste, de graça dai. A mesma autoridade que foi dada para Jesus foi dada para nós. Ele diz: as obras que eu faço, vocês farão maiores, porque eu vou para o Pai. Mas sabe por quê? Não fazemos muitas vezes a obra no nível de Jesus? Porque o véu está sobre muitos ainda. Muitos estão vivendo na antiga aliança. Muitos estão vivendo esquecendo que Jesus realizou uma obra poderosa. Ele nos libertou. Olha o que diz aí. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nos libertou do império das trevas. Você é livre, querido. O diabo não tem autoridade sobre nós, a não ser aquela que damos a ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, Colossenses 1,13. Volta lá para o Coríntios, para te terminar. Era aí que estava? Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Meu irmão, nós não somos mais escravos. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais crentes miseráveis se arrastando nesse mundo. Nós temos autoridade espiritual. Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. E todos nós, olha como é o ministério da nova aliança, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Agora eu pergunto: você quer poder de Deus para a sua vida? Quantos querem poder de Deus para a sua vida? Só tem uma maneira de receber poder de Deus para a nossa vida. Só tem uma. A salvação é de graça, você já recebeu, tá? Isso aí é uma coisa. Você pode
ser salvo e viver na miséria, sabia? Sabia que você pode ser salvo e viver na miséria? Você sabia que você pode ser salvo e viver doente? Sabia? Porque você tem fé para ser salvo, você muitas vezes não tem a fé para ser curado. Você tem fé para ser salvo, mas você não tem fé para prosperar. Porque você acha que isso não é, Deus não deu isso. Cada um vai viver de acordo com a sua fé. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus diz algo e a coisa não funciona, a culpa não é de Deus. O problema não é com Deus, porque a sua palavra não falha. Você crê nisso? Que tem pessoas que são salvas e vivem doentes? Pessoas que são salvas e vivem na miséria? Na miséria! Porque cada um vai viver de acordo com a sua fé. Vivem na miséria, mas olha o que a Bíblia diz. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória. Graças a Deus, que agora eu aprendi a decorar os versículos. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Isso é promessa de Deus. Você pode até passar por momentos difíceis, mas Deus diz que vai suprir as tuas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Isso é promessa de Deus. Agora eu pergunto, Deus é mentiroso? Se isso não funciona na nossa vida, a culpa é de Deus? Deus está dizendo uma mentira aí? Deus está dizendo uma verdade. Jesus não pôde curar muitos em Nazaré. Não é isso que a Bíblia diz? Vocês já leram isso? Que Jesus não pôde curar muitas pessoas na cidade dele, em Nazaré? Vocês já leram isso? Ele curou muita gente em Cafarnaum, mas na cidade dele ele não conseguiu curar muitas pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, aquele ali é José, aquele é o filho do José, é o carpinteiro. Como é que pode? A Bíblia diz claramente, por causa da incredulidade deles. A Bíblia diz claramente. Amém? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Voltando, você quer receber poder de Deus? Viva na presença de Deus. Tem gente que só vive do culto. O culto. Glória a Deus por culto. Mas você tem que ter uma vida com Deus, meu amado. É vida, é ser apaixonado por Ele, é amar Ele, é querer estar na presença dEle, é ser amigo dEle, é Ele ser o seu maior prazer, o seu maior anseio, o seu maior desejo. Ele é mais importante do que a sua mulher, Ele é mais importante do que seu filho, Ele é mais importante do que qualquer pessoa, é Ele. As pessoas querem receber poder de Deus, mas sem nenhuma intimidade com Deus. Deus não compartilha. A intimidade do Senhor é para os que o temem. É assim, ó. Como é que recebe poder de Deus? Com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estando na presença de Deus. Eu passei por pastor Eric um vídeo, passei para todos, né? Passei para todos um vídeo de um grande pregador da África do Sul, um africano. E ele era de uma tribo africana. Mas ele já tinha ouvido a palavra, sim, algumas vezes, eu já li a biografia dele. Mas no dia que ele foi para a igreja batista lá. E lá o pastor pregou, ele aceitou Jesus, naquela hora ali. Aceitou Jesus ali e ele foi tocado por Deus. Foi tocado pelo Espírito de Deus. Ele recebeu o Espírito ali. Meu irmão, todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito de Deus. E ele recebeu ali. Imagina hoje aqui, né? Alguém entrou aí, e aí eu preguei, a pessoa aceitou Jesus e veio aqui. Aí depois do culto o pastor, e aí, você está bem? Tudo bem com você? Continue vindo, continue visitando. Ele disse, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu aceitei Jesus agora.
eu nasci de novo, pastor. Eu senti a presença de Deus mudando a minha vida. Pastor, eu não quero mais outra coisa na vida a não ser te servir, a não ser servir o Senhor, pastor, servir a Deus. Então, pastor, o senhor tem uma igreja para me pregar? O cara tinha acabado de aceitar Jesus. Aí ele disse: o quê? O senhor tem uma igreja para me pregar? Oh, meu filho, não é assim não, meu filho. Faça o seguinte, filho, continue vindo para os cultos, continue vindo para os cultos. Tá bom, pastor. Foi embora. 21 dias depois, 22 dias ele voltou. Não voltou logo na semana. O pastor começou a pregar o culto e ele viu aquele rapaz lá atrás. Ele disse: mas acho que eu conheço aquele rapaz. Quando terminou o culto, o rapaz se dirigiu para ele de novo e disse: pastor, o senhor tem uma igreja para me pregar? Ele disse: logo vi, é aquele, é tu mesmo, é tu que queria pregar. Tu está pensando que eu tenho igreja no bolso para te dar igreja, para te pregar? Não, pastor, eu quero uma igreja para me pregar. Sabe, pastor, naquele dia que o senhor disse para mim continuar vindo para os cultos, eu ia para minha casa e eu encontrei uma caverna, e eu entrei naquela caverna, pastor, só eu e a minha Bíblia, e eu passei 21 dias naquela caverna, pastor, sem comer. Eu só bebia da água do riacho que tinha lá perto. E lá, pastor, Deus falou poderosamente comigo, e eu falei poderosamente com Deus. E eu disse: Deus, ou tu me dá uma igreja para pregar, Deus, ou eu nunca mais eu não vou pregar a tua palavra nunca, eu não vou pregar, se tu não me dá uma igreja para me pregar. 21 dias na presença de Deus. E Deus disse: vai, porque tu vai orar, os enfermos vão ser curados, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Pastor, e eu saí de lá, da caverna, e eu estou vindo aqui com o senhor agora. O senhor tem uma igreja para me pregar, pastor? E o pastor disse: pelo amor de Deus, vai, eu vou conversar com o presbitério, volta quarta-feira, volta próxima semana. Se reuniu com o presbitério da igreja, e disse: rapaz, tem aquela igrejinha lá nos Cafundó, aquele barraco, que tem 5 discípulos lá, manda ele para lá, ele vai. O homem nunca estudou, não tem estudo, não sabe nem pregar, daqui a pouco ele desiste, pronto, e acaba com esse negócio e te deixa em paz. E ele foi, e depois aquela igreja se tornou uma grande igreja, com mais de 1.200 membros. E ele fez uma coisa: todo ano, quando chegava naquela data, ele dizia tchau para a igreja, tchau para a esposa, tchau para os filhos, e ele passava 21 dias na caverna de novo, na presença de Deus. O pastor até fala, né? Às vezes nós precisamos disso, sabia? Às vezes nós pastores precisamos disso. O poder de Deus vem, já passei do tempo, só para terminar lá aquele texto. Olha, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria. Nós somos transformados em quem? Na imagem do Senhor. Nós ficamos parecidos com o Senhor, nós ficamos semelhantes ao Senhor, nós agimos como o Senhor agiria. Agora eu pergunto: o Senhor tem poder ou não tem? Ele age com poder ou não age? Quem fica na presença do Senhor, fica semelhante ao Senhor. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida, querido. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Então é isso que nós precisamos, ser transformados pela glória de Deus. O poder de Deus na tua vida vai ser na proporção do tempo que você fica com Ele. Tem hora que você tem que deixar marido, esposa, filhos, e se retirar para um lugar, não é fora de casa não, na sua casa mesmo, num cantinho, e buscar o Senhor, para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém, querido?